Bom, gente, então vamos continuar, né? Agora, o que eu já dei para vocês até agora, recapitulando, são as funções dos carboidratos, né? As fontes onde que a gente acha carboidratos e os monossacarídeos, né? Que é uma molécula só do carboidrato, né? A molécula menor é aquela que vai ser usada pela célula para o fornecimento de energia, como os a glicose, a frutose, né, a galactose. E aí a gente tem de monossacarídeos aquela formulazinha básica, CnH2nOn, né? Ou seja, a gente tem o dobro de hidrogênio do que de carbono e oxigênio, certo? Agora a gente vai entrar nos oligosacarídeos. O que significa oligosacarídeos? Oligosacarídeos significa poucos, oligo significa poucos, então são poucos monossacarídeos ligados entre si. De 2 a 10 monossacarídeos, ok? Só que a gente estuda agora só os disacarídeos, só o de 2, né? 2 monossacarídeos ligados entre si. Então a gente tem a sacarose, que é uma glicose mais uma frutose ligada. Sacarose é o nosso açúcar comum, o açúcar que a gente toma no suco, por exemplo, né? É glicose mais frutose. A gente tem a lactose, que é uma molécula de glicose mais uma molécula de galactose. Ela é encontrada no leite, beleza? Lactose, vocês já ouviram falar, né, gente? Que tem gente que é intolerante à lactose, lembram disso? Por que que a pessoa é intolerante à lactose? Porque o organismo ele pode não produzir ou produzir menos uma enzima que quebra esse disacarídeo em glicose e galactose, porque a célula ela não vai conseguir usar o disacarídeo, ela usa só o monossacarídeo. Para ela usar o disacarídeo precisa ser digerido, ou seja, quebrado em moléculas menores para a célula poder usar. Então, a pessoa que tem pouca enzima que quebra a lactose, ou nada de enzima que quebra a lactose, aí ela vai ter intolerância à lactose. A enzima chama lactase, que quebra a lactose, certo? E a gente tem a maltose. A maltose são duas moléculas de glicose unidas, né? Que é açúcar do malte. Então aqui a gente vê, ó, a maltose, glicose mais glicose, a sacarose, uma glicose mais frutose, e a lactose, uma galactose mais uma glicose, certo? Lógico que eu não vou cobrar de vocês a molécula, né? A estrutura molecular aqui, não vou cobrar de vocês. Mas o nome delas a gente cobra, tá? Que sacarose é glicose mais frutose, enfim, beleza? Próximo, a gente viu monossacarídeos, oligosacarídeos e agora as moléculas maiores, as moléculas gigantes, que são os polissacarídeos, ou seja, poli, muitos, inúmeros monossacarídeos unidos. Qual monossacarídeo unido? Glicose. Então, são várias glicoses unidas, formando polissacarídeos. Quais são os polissacarídeos que a gente estuda? A gente estuda o amido, já ouviram falar do amido, né? Celulose, quitina e o glicogênio. São todos constituídos por moléculas de glicose. Qual que é a diferença deles, então? Por que que cada um é um, né? Por causa da sua conformação espacial. Tá vendo? Esses hexágonos aqui são todos moléculas de glicose, mas a celulose é de um jeito, o amido é de outro jeito, né? E o glicogênio é de outro jeito. E a quitina, obviamente, de outro jeito, certo? O tubo digestivo dos animais transforma os polissacarídeos que a gente ingere em monossacarídeos para absorção pelas células, para as células terem energia. Lembra que eu falei que as células elas só conseguem absorver os monossacarídeos e transformar em energia.
Então, a gente precisa digerir os polissacarídeos. Por exemplo, a gente digere o amido, né? Amido que tá na batata, que tá em grãos também, né? A gente consegue digerir o amido e transformar em glicose, né? Para as nossas células poderem usar. Já a celulose, a gente não consegue digerir, certo? Mas tem animais que conseguem digerir, a gente vai falar mais pra frente. A celulose a gente não digere, então serve como fibra, fonte de fibras para nós, né? Que é o caso das folhas, né? Dos vegetais, beleza? Vamos lá então, a celulose, começando pela celulose. A celulose é o componente esquelético da parede celular dos vegetais, né? Funcionando então como um reforço. A gente vai estudar células mais para o fim do ano, talvez o ano que vem, né, com vocês. Mas lembrem que vegetais têm parede celular constituída por celulose. É o carboidrato mais abundante na natureza, olha que legal. Porém, é de difícil digestão. A gente não consegue digerir celulose. Mas quem consegue digerir a celulose? Sabe os ruminantes, né, o gado? Eles possuem bactérias aqui no estômago deles, no sistema digestivo deles. E essas bactérias, elas conseguem digerir a celulose para eles absorvem a celulose, né, a glicose dessa celulose e para a produção de energia para eles. Bom, a quitina, o que é a quitina? A quitina é outro polissacarídeo também, que ela não está na parede celular das plantas, mas ela está na parede celular dos fungos. Olha que bonitinho esse fungo aqui, eu trabalhei com esse fungo no meu doutorado. Chama Paracoccidioides brasiliensis, a parede celular dele, bonitinho, né? É formada de quitina principalmente. Outra coisa, é o exoesqueleto dos insetos, né? Também é formado de quitina, certo? Então, a quitina e a celulose têm papel estrutural. Já o amido e o glicogênio, eles não têm papel estrutural, eles têm papel de reserva energética. Eles não fornecem energia imediata para o organismo, né, já que são polissacarídeos, mas eles reservam energia. O amido é a reserva energética dos vegetais, certo? Que a gente acaba comendo, né? E o glicogênio é a reserva energética dos animais. A nossa reserva energética também, a gente tem outras reservas energéticas, mas o glicogênio é a reserva energética dos animais, né, de carboidrato. Não sei se vocês sabem ou já ouviram falar com certeza, né, da insulina, glicose no sangue, né, sabem essa história? Como que funciona? Quando a gente ingere alguma substância, né, um alimento que tem muita glicose, a glicose vai para o nosso sangue, a gente precisa da insulina para as células poderem absorver essa glicose, beleza? O excesso de glicose, vamos supor, as células não precisam mais. O excesso, então, é armazenado na forma de glicogênio no fígado, tá? Armazena o excesso de glicose no fígado. Quando a gente está passando fome, né, ou está muito tempo sem comer, o que acontece? A taxa de glicose do nosso sangue cai muito. E então a gente precisa de glicose no nosso sangue, de novo, novamente, né? E se a gente não comer, o que faz? A gente tem outro hormônio que é chamado de glucagon, também produzido no pâncreas. Esse hormônio, ele vai agir aqui no fígado para poder quebrar a molécula de glicogênio em glicose e para liberar a glicose no nosso sangue novamente, para as nossas células poderem absorver. Certo? Sempre através da insulina, por isso que a insulina é importante, porque faz com que as nossas células absorvam a glicose do nosso sangue. Tanto que quem tem diabetes e não produz insulina, fica com a taxa muito elevada de glicose no sangue, porque as células não conseguem absorver essa glicose em excesso.
Ok, gente, dúvidas? Então,